Dois amigos, Pedro e Paulo, combinaram de correr em volta do parque municipal. Ambos largaram juntos do mesmo ponto e combinaram de correr até que ambos se encontrassem novamente no mesmo ponto de onde partiram, independentemente de quantas voltas cada um teria dado. Pedro dá uma volta completa no parque a cada 6 minutos e o Paulo demora 7,5 minutos. Se eles começaram a correr às 16 horas, eles irão parar de correr às. Então esse aqui é um clássico problema de MMC, certo? Porque de tanto em tanto tempo eles fazem uma coisa. Então olha só, o primeiro, que é o mais rápido, que dá a volta a cada 6 minutos, ele vai dar voltas no tempo de 6 minutos, 12, 18, 24 e 30, que são os múltiplos de 6. E o de 7,5, você vai contar os múltiplos de 7,5. 7,5, 15, 22,5 e 30. Então, em 30 minutos, certo? Eles vão se encontrar porque é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 7,5. Portanto, vai ser meia hora depois, né? E aqui 7,5. Observa uma coisa, esse método de tirar o MMC assim, nesse caso é muito mais prático do que você fazer aquela iteração, né? E dividindo, até porque o número 7,5 aqui, ó, ele não é um número inteiro, né? Então, dessa maneira, fica muito mais prático. 27. Bruno gosta de comer ovos cozidos. Ele costuma comer um total de 60 ovos por semana. Para isso, ele compra de seu amigo Ricardo uma cartela com 30 ovos pelo preço de R$18. Então, aqui, ó, ele paga R$30 30 ovos por R$18. Recentemente, em um supermercado, ele viu uma promoção. Uma dúzia de ovos está custando, né, R$8. Ele ficou na dúvida se essa promoção era ou não mais vantajosa que o valor que ele paga para Ricardo. Depois de fazer corretamente algumas contas, ele verificou o quê? Então, nós vamos pensar o seguinte. Se o Bruno, gasta 30 ovos e paga R$18, então, se ele comprasse 12 ovos, ele pagaria X reais para o amigo dele nesse segundo caso. Então, fazendo essa regrinha de 3, ou razão e proporção, eu vou descobrir quanto que custa 12 ovos, né? Eu poderia dividir por 18 e multiplicar por 12, dá na mesma, tá? Vou simplificar aqui primeiro por 6, ó. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 5. E aí eu vou multiplicar cruzado, vai ficar 5x é igual a 3 vezes 12, que é 36. Vou passar o 5 dividindo, certo? Dividir por 5 é dobrar o número e andar uma casa com a vírgula. Então, o dobro de 36 é 72, aí eu ando uma casa com a vírgula, fica 7,20. Ou seja, 12 ovos no pacote lá que o amigo vende sairia a R$ 7,20. Certo? Como no supermercado 12 ovos está R$ 8,00, então não compensa ele comprar no supermercado. Então o que compensa para ele é letra A, continuar comprando os ovos que seu amigo Ricardo vende por ser mais vantajoso. As outras alternativas é comprar no supermercado, né, que estaria mais vantajoso, não é verdade. Comprar os ovos na promoção ou do amigo seria igualmente vantajoso, não. O amigo é mais barato. Não é possível determinar, claro que sim é possível. Essa aqui é uma questão de regra de 3, que eu vou fazer ela por regra de 3 composta. Francisco é um mestre de obras que se comprometeu a entregar até o fim de dezembro deste ano 250 casas. E para isso ele contratou um total de 600 pedreiros. Trabalhando desde o início do ano, né, de janeiro, até o final do mês de outubro deste ano, eles, junto com sua equipe, haviam construído um total de 200 casas. Visando cumprir o prazo de entrega e supondo que todos os pedreiros trabalham igualmente, ele precisou, no começo do mês de novembro, fazer o quê? Dispensar ou contratar mais pedreiros. Vamos raciocinar aqui comigo. Tá? Era para ter feito, no prazo, né, 250 casas. E aí, até outubro, eles fizeram 200 casas. Então, ó, 50, 100, 150, 200. Ele fez, então, 4/5 da tarefa. Eu fiz essa barrinha de chocolate aqui para você já enxergar a proporcionalidade dos números em forma de fração para facilitar a sua vida. É importante que você tenha essa visão esquemática para fazer prova, certo? Então, eu vou resolver isso aqui pelo X da Xuxa. É um método que eu ensino os alunos a fazer regra de 3, que precisa desse raciocínio aqui. Ó. Vou deixar aqui para você que não conhece lá ver. Tá? Eu preciso de para. Então, o que eu precisei? Eu precisei de 600 pedreiros, 10 meses, porque ele falou que isso aconteceu até o final do mês de outubro. Então, outubro é o mês 10. Tá? Para fazer 4/5 da tarefa. Ok? Agora, eu vou precisar de X pedreiros nos 2 meses que faltam, porque você tem que entregar o negócio em dezembro. Então, eu vou precisar de X pedreiros em 2 meses que falta para concluir o resto, que é 1/5, ok? Observa uma coisa, eu poderia ter colocado aqui o número 200 e aqui o número 50, que é o que falta. Também daria certo, tá?
não precisaria nem de eu trabalhar com fração, dá na mesma, tá? Eu quis escrever assim, porque às vezes esse raciocínio ele é mais útil para você entender a fração das coisas que já foram feitas, né? Então aqui, ó, e aqui é 1/5, que é o que resta. Se você comeu 4 barrinhas aqui, ó, de 5, então resta 1 barrinha, a fração complementar, né? Vocês veem isso muito aí em questões de colégio técnico. Então, vou multiplicar cruzado. No x da Xuxa a gente faz assim, né? E aí vai ficar 2x vezes 4/5. E aqui 600 vezes 10 vezes 1/5. 600 vezes 10 vezes 1/5. Beleza? Eu posso cortar esse 5 aqui com esse 5 aqui, porque tá só multiplicando e dividindo, então a gente consegue simplificar melhor essas frações, certo? O 2, que está multiplicando o x, ele vem para cá dividindo, e o 4 também, ok? Então, vai ficar assim no frigir dos ovos. Eu vou simplificar 10 por 2, que é 5, e 600 por 4, que é 150, ok? Então, o valor de x, ele é 750 pessoas, tá? Que é 15 vezes 5, 75 com zerinho, né? Então, como você tinha 600 pedreiros, você precisa contratar mais 150, né? Para ficar com 750 e conseguir cumprir a tarefa aí no prazo sem atrasos. Nós temos aqui agora uma questão de gráfico, né? Geralmente tem textão e tal. Antes de começar a ler o texto, você lê o comando. Olha só, em 1960, a expectativa de vida no Brasil era de 53 anos. Então, o Brasil era 53 anos. No Japão, era de 68 anos. Com base no gráfico acima, é possível concluir que a diferença da expectativa de vida dos brasileiros e dos japoneses no ano de 2020 é igual a quanto? Eu vou ler o título do gráfico. Brasil, China e Índia tiveram maiores saltos na expectativa de vida. O crescimento relativo da expectativa de vida, comparação entre os 10 maiores economias do mundo de 1960 para 2020. Então, olha só aqui. A China, ela aumentou 134,6%. Ou seja, ela mais que dobrou, porque um aumento de 100%, a gente já conversou várias vezes, é o dobro, né? Então, mais que 100% é mais que o dobro. Beleza, aí o Brasil aumentou 40,5%. O Japão, 25%. Beleza. Vamos ler aqui, ó. Nos últimos anos, a expectativa de vida de várias nações teve um aumento significativo. O Brasil se destaca como uma nação que teve um dos maiores aumentos nessa expectativa, porém, ainda segue com uma expectativa de vida significativamente inferior à de outros países. Então, lendo o comando de novo aqui, ó, ele pede a diferença entre a expectativa de vida do brasileiro e do japonês. Então, se no Brasil era 53 anos em 1960, e aqui fala que aumentou, porque isso aqui é o aumento, né, o crescimento da expectativa de vida relativa aos anos de 1960 e 2020, então eu vou multiplicar por 1,40, né? Porque aqui, ó, 40,5, se eu estou aumentando, eu multiplico por 1,45, certo? Lembrando de aumento percentual, que a gente trabalhou bastante aí. Então, esse aqui é o do Brasil. E o do Japão é 68, eu vou aumentar 25%, então eu vou multiplicar por 1,25, ok? Ó, aumentar 25% é pegar 1/4 do valor e aumentar, certo? Porque 25% é 1/4 do número, e 68 é divisível por 4. Então, essa conta fica fácil de fazer. Se você divide por 2, dá 34. Se você divide por 2, dá 17. Então, isso aqui, ó, é aumentar 17. Beleza? Então, vai ficar 85. Tranquilo? Olha só para vocês verem uma coisa. É óbvio que se eu multiplicar 68 por 1,25, vai dar o mesmo resultado. Mas, como isso aqui é porcentagem manjada, 25% você já sabe que é 1/4, não sabe? Porque se você tem uma coisa que tem 100 partes e você pegou 25, você pegou uma das 4 partes, né? Então, é 1/4 do valor. Eu dividi por 4 e acrescentei no valor inicial, porque assim eu calculo mais rápido, né? Já esse aqui, 53,1405, você pode fazer, claro, multiplicando aí armado, ó, certo? Que vai dar 74, vamos pôr 74,5 aqui? Ou então você pode pensar assim, ó, 10% de 53 é 5,3. R$ 5,30. Multiplica por 4, ó, 5 vezes 4, 20. 3 vezes 4, 1,20. Então, vai aumentar aí cerca de 21 nesse número, e aí vai ficar 74, 53 mais 21, para você fazer a continha mais rápido, né? Então, a diferença aqui da expectativa de vida, no final de 2020, né, vai ser aproximadamente 10 anos, né? Se aqui fosse 75 para cá, ia ser 10 anos. Então, a resposta aqui da letra B, tranquila, né? Essa aqui eu achei uma questãozinha bem interessante, tá? Rodrigo comprou uma casa no valor de R$300 mil.
A ele foi dada a opção de pagar a casa à vista ou dar uma entrada no valor de 50% e pagar o restante após um ano, corrigindo o valor com uma taxa de juros simples mensais de 1%. Ele tem em mãos, né, um total de 150 mil. E além desse dinheiro, um caminhão com o qual ele trabalha acumula mensalmente um total de 5 mil reais. Ele pode vender o caminhão hoje pelo valor de 200 mil ou continuar trabalhando e vender o caminhão no ano seguinte. Porém, o valor do caminhão vai ter diminuído 20%. Depois de fazer corretamente algumas contas, ele percebeu o que é mais vantajoso? Vender o caminhão no tempo presente ou vender no final de um ano, né? Ou ambas são a mesma coisa ou não é possível determinar. Então, vamos pensar aqui no primeiro caso, tá? Ele vai pegar esses 300 mil reais para a gente ver quanto que ele vai pagar no frigir dos ovos, né? Ele vai pegar aqui, ó, e vai pagar 150 mil à vista. Aí, os 150 mil que resta, ele vai pagar com juros de 1% ao mês. Então, lembre-se que J é igual a CIT. Então, os juros aqui vai ser quanto? Ó, os juros vai ser o capital de 150 mil reais, certo? A taxa é 1% ao mês durante 12 meses, certo? Aí, aqui eu posso cortar 1, 2, multiplicar, ó, 15 vezes 12 é 180. 15 vezes 12 é 180, mais 2 zerinhos. Então, ele vai pagar 18 mil de juros. Então, no total, o montante que ele vai pagar são 150 mil mais 18 mil, o que dá 168 mil lá no final de um ano, né? Então, aqui, ele vai ter pagado, vamos dizer, pago, né? 318 mil, porque é o total, que seria 300 mil, mais esse 18 mil de juros, ou 150 mais 168, que também dá 318 mil, beleza? Agora, vamos pensar o seguinte, tá? Se ele pegar o caminhão que ele tem de 200 mil hoje, 200 mil. Aí ele vai lá e vende pelo valor de 200 mil, paga 150 para pagar a casa à vista, e aí ele fica com 50 mil de grana no bolso dele. Ok. Agora, se ele não quiser fazer isso, esperar um ano, o que ele vai ter em mãos? Ele vai pegar esses 200 mil, vai trabalhar com o caminhão, porque falou que ele trabalha e acumula 5 mil por mês. Então, ele vai acumular aqui, ó, 5 mil vezes 12 meses, né? 5 vezes 12 60 mil reais no período. E só que ele vai perder 20% do valor do caminhão. 10% é 20 mil. 20% é 40 mil. Então, ele, ao invés de vender por 200 mil, vai vender esse caminhão por 160 mil, ok? Então, pensando nos 160 mil que ele vai ter vendido o caminhão, mais 60 mil que ele vai ter acumulado, ele vai pegar 220 mil na mão no final do ano. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai pagar 168 mil, porque esse valor aqui, né, da casa dividida em entrada e pagamento depois de um ano, ele vai tirar aqui 168 mil, certo? E aí, fazendo 220 menos 168 mil, o que ele vai ter? 52 mil na mão, ok? Então, a gente tem que comparar aqui, se ele vender o caminhão hoje, no dia da compra da casa, e já quitar a casa, ele vai ficar com 50 mil na mão. Se ele vender depois de um ano, ele vai pagar 168 mil, ok. Mas aí ele vai ter ficado com 52 mil na mão. Então, o que compensa para ele é a letra A, vender o caminhão, vender o caminhão daqui a um ano, a letra B, tá? E terminar de pagar a casa só depois desse prazo de um ano. Só que aqui, essa questão, ela tem uma coisa meio assim, né? Não foi colocado. Né? Então, quer dizer, ele vai ter que ter trabalhado um ano, olha só, um ano ganhando 5 mil reais durante um ano, para no final ter 2 mil reais a mais do que isso aqui. Então, matematicamente falando, numericamente, se ele ganhasse R$1 a mais trabalhando, ali, isso seria matematicamente mais vantajoso. Mas você está trabalhando um ano para no final acumular só 2 mil a mais do que você ter vendido ali no começo. Então, é claro que essa aqui é a resposta da questão. E uma coisa interessante que eu vi nessa prova, que eu nunca tinha visto nenhuma, é que eles dão o gabarito comentado, tá? Olha só, pagando à vista, o Rodrigo gastaria 150 mais, 150 mil reais, que tem, e venderia o caminhão por 200 mil. Tendo, assim, um total de 350 mil na mão, deixando com 50 mil após o pagamento do valor da casa. É exatamente isso que eu falei, ó. Ele vai ficar com 50 mil na mãozinha dele lá no comecinho do ano. Beleza. Ok. Aí, o que acontece aqui? Se pagar 50% à vista e 50% após um ano, ele terá que pagar 50%
300 mil reais, que é 150 à vista, e aí 12% ao ano, porque ele fez aqui em um ano, tá? 12% ao ano é a mesma coisa de 1% ao mês, o que vai resultar em 168 mil reais. Beleza. Até lá, ele teria acumulado 12 vezes 5 mil, 60 mil, trabalhando com um caminhão. E ele poderá vendê-lo por 20% a menos, que vai ser 160 mil, que foi o que a gente falou. Então, ele ficou na mão dele, 160 mil, mais 60 mil, que dá 220 mil. Aí ele vai pagar a casa por 168 e vai ficar com 52 mil reais. Então, é mais vantajoso ele vender o caminhão daqui a um ano. Ok, só que o cara trabalhou um ano. É isso que a questão não está colocando na pauta. Albert, você vai colocar a letra B na prova, não vai questionar. Mas na vida real isso não compensa. Você trabalhar um ano da sua vida para ficar com 2 mil reais a mais, se ele tivesse dado o que eu tô querendo discutir aqui é mais filosófico, entendeu? Se ele tivesse feito o primeiro, ele ia perder, entre aspas, 2 mil reais, mas ele trabalhando com outra coisa durante um ano, é óbvio que ele ia ganhar muito mais dinheiro, correto? E outra coisa também aqui que não foi considerada, é óbvio que não, porque o problema, né, não quer colocar isso, é que se ele pegasse esses 50 mil aqui e investisse em outra coisa, ele poderia ganhar mais dinheiro, até tipo assim, na poupança, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então o problema, ele considera o rendimento, aliás, os juros, só para o financiamento, ele não considera que quando você guarda dinheiro também, aí quem recebe os juros é você. Então, assim, é claro que vocês entenderam o que a questão quer, é uma questão simplista de uma análise aqui, né? Que no final das contas tá 2 mil reais, mas lembre-se, o cara teve que trabalhar 12 meses, pagar 2 mil conto, velho, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece isso aqui não. Então, assim, a resposta para a prova é letra B. Para a vida, era letra A, tá? Vamos agora para a questão 31, uma questão chata, porque tem uma tabelona aqui, né, e tudo e tal, mas é bem simples de fazer, tá? Antes de você ler aqui, vamos ler o comando final. De acordo com a tabela, a variação da cota do Rio Negro durante o período analisado, ele quer variação de cota no período analisado, tá? Então, ele falou assim, uma severa seca atingiu o Rio Negro, um dos principais afluentes do Rio Amazonas, o que tem provocado grandes transtornos e dificuldades para os moradores da região. Tabela abaixo mostra a evolução da cota, que é o nível de água do Rio Negro, durante o terceiro trimestre do ano. Então, terceiro trimestre, divide um ano em 3 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, é de julho até setembro. Então, nós vamos analisar aqui de julho até setembro. Aqui ele coloca os dias do ano, certo? Os dias do mês, desculpa, e aqui o mês. Então, a cota em julho começou com 28,02, né? Aí aqui veio agosto, setembro. E em setembro, ela terminou com 15,66. Então, você vai fazer 28,02, que é o inicial, menos 15,66. Ok? Isso em metros, né? Porque aqui, a cota tá em metro e aqui também. Ou seja, o resultado é 12,36 metros, ok? Mas aqui, você vai ter que transformar para centímetro. É só dar 2 casas com a vírgula, né? Que vai virar centímetro. Portanto, a resposta aqui, letra C. Não é uma questão difícil, mas eu acho que muita gente confundiu por causa da tabela, enfim, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa passível de confusão. Ah, tá. É porque a pessoa pode ter confundido, porque aqui ele ainda deu os dados, né, em outubro, tá vendo? Certo? E ali falou que o período analisado era o terceiro trimestre, né? Então, sei lá, aqui era 28,02 e aqui em outubro foi 12,87, né? Então, 28,02 menos 12,87, vamos ver aqui, 15,15. Deixa eu ver se tem alguma resposta. Sei lá, talvez a pessoa errado aqui, né, confundido, pegado algum número estranho, tá? Mas mesmo assim, né, não deu o valor exato, então você teria uma pista de que você está fazendo errado, beleza? Questão 32, a quantidade de fatores primos distintos do número resultante da expressão aqui, 1.001 ao quadrado, menos 999.999 ao quadrado. Bem, isso aqui é aquele produto notável mais manjado da humanidade, que é a diferença entre quadrados. X ao quadrado menos y ao quadrado é x mais y, que multiplica x menos y. Então, aqui, a gente soma esse número, certo? 1.001 mais 999.999. Se você colocar aqui, né, os 9 embaixo, você vai ver que vai dar 10, vai 1, 10, vai 1. Vai dar 2 milhões isso aqui. Então, a soma aqui, vai ser 2 milhões. E a diferença vai dar 2, né? Deixa eu ver, 3, 6. 2 milhões vezes 2.
ok? Que a diferença, isso aqui é a soma, ó, 2 milhões é a soma, e a diferença entre os números 1 milhão e 1, menos 999.999 é 2. Então, quando eu multiplicar isso aqui, vai dar 4 milhões. Olha só, o que é 4 milhões? 4 milhões é 4 vezes 10 elevada à sexta potência. O número 4 é 2 ao quadrado, e 10 é 2 vezes 5 elevado à sexta. O que ele te pede aqui é só a quantidade de fatores primos distintos. Então, você tem o fator primo 2 e o fator primo 5. Tá? A resposta disso aqui é letra A, 2 fatores primos distintos. Mas só para a gente acabar de fazer a questão aqui, se fosse para fatorar completamente o número em primos, né? Aqui, ó, 2 vezes 5 à sexta ia ser 2 à sexta vezes 5 à sexta. Beleza? Porque aqui tem um número 1 que você multiplica os expoentes. Aqui você soma, então isso é 2 à oitava vezes 2 elevado à quinta. Vezes 5, aqui é 5. Ó. Gente, tô ficando doida. 2, aqui 1 vezes 6, 6. Beleza, aqui é 5 à sexta. Então, isso aqui é 2 à oitava vezes 5 à sexta. Então, esse aí que seria o valor, né, do número fatorado em primos. Você não precisaria passar aquela iteração e dividindo, senão você ia gastar muito tempo para fazer isso. É melhor você pensar nisso aqui, nisso, e fatorar esses números separadamente para facilitar a sua vida, beleza? Mariane está preparando uma receita especial e para isso ela precisa dos seguintes ingredientes: 200 gramas de açúcar, 0,5 kg de farinha e 500 mg de sal. Antes de acionar os outros ingredientes, ela precisa calcular a massa total desses 3 ingredientes juntos. Qual será a massa total até o momento? Olha só, 200 gramas, porque aqui está tudo em grama, certo? É 200 mesmo. Meio quilo, 0,5 quilo, é 500 gramas, então eu coloquei aqui. E 0,5 miligramas, você tem que andar 3 casas para trás. Você tem que lembrar daquela tabela, que é essa aqui, né? Então, de quilograma para grama, nós aumentamos 3 casas no número de miligrama para grama, a gente diminui 3 casas, a gente anda para a esquerda. Então, é só fazer essa continha aqui, que vai dar a letra B, 700,75 gramas, beleza? Observa que aqui, ó, eu coloquei, né, o zero aqui, porque aqui vem a vírgula, então aqui poderia pôr vírgula e os zeros, né? Enfim, não precisa render muito, vocês já estão ligados. Vamos para a próxima. Alan, um jovem apaixonado pela vida marinha, decidiu criar o seu próprio aquário exótico em casa. Com orientação do seu avô, eles construíram um pequeno aquário em formato de paralelepípedo retângulo, que abriga uma variedade de peixes ornamentais e raras plantas aquáticas. As dimensões do aquário são as seguintes: 60 centímetros de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Alan precisa calcular quantos litros de água serão necessários para preenchê-lo por completo, considerando as medidas indicadas, qual é a capacidade do aquário em litros. Nós vamos lembrar o seguinte, que o litro, ele é o decímetro cúbico, ok? Então, se eu colocar todas as unidades em decímetro, na hora que eu multiplicar, automaticamente vai para litro. Então, olha só, 60 centímetros, eu ando de centímetro para decímetro, vai dar 6. 20 centímetros vai dar 2, é só andar uma casa para trás. E 30 centímetros vai dar 3. Então, aqui vai estar tudo em decímetro. Quando eu multiplicar, vai virar decímetro cúbico. Ó, 3 vezes 2, 6 vezes 6, 36. Então, vai dar 36 decímetros cúbicos ou 36 litros. Se você multiplicasse 60 vezes 20 vezes 30, ia dar em centímetros cúbicos. Aí, você ia ter que lembrar que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, ia dividir por 1000 e ia dar o mesmo resultado. Tá? Mas eu prefiro trabalhar assim, que eu acho que já vai mais prático. Questão 35. Manuel é um arquiteto talentoso, está projetando uma nova praça na sua cidade. Ele pretende criar um espaço com formas geométricas interessantes e simétricas. Ao projetar, um dos elementos da praça, ele decidiu utilizar um triângulo como base. Ele deseja que esse triângulo possua 2 ângulos com a mesma medida e que o terceiro ângulo seja de 40, certo? Como indicado na figura a seguir. Qual será a medida dos 2 outros ângulos? Gente, né, quando eu vi essa questão, eu falei, uai, não é possível, cara. Olha só, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se você tira 40, sobra 140. Divide por 2, 70, né? Respostinha aqui da letra C. Lembrando que esse aqui é um triângulo do tipo isósceles, porque ele vai ter 2 ângulos iguais, beleza? Isso é a classificação com relação ao tamanho dos lados, né? Com relação ao tamanho dos ângulos, ele é do tipo acutângulo, tá? Não sei se vocês lembram dessas denominações aí. Acutângulo. Por quê? Porque ele tem só ângulos agudos, né? Ângulos menores que 90 são agudos.
Ana Lívia é uma artista que está criando um mosaico para decorar a parede de sua sala. Ela planeja usar peças geométricas diferentes para dar um toque único à sua arte. No entanto, Ana Lívia precisa calcular a área de cada peça para compor a quantidade correta de materiais. Ela planeja utilizar 15 quadrados com 1 centímetro de lado e 10 triângulos equiláteros com 2 centímetros de lado. Qual a área total das peças que a Ana Lívia, né, vai usar para compor o mosaico? Utilize raiz de 3 como 1,7. Bem, olha só, existe uma fórmula para o cálculo da área do triângulo equilátero que eu já deduzi várias vezes, vou deixar um vídeo aqui muito importante para que você assista. Essa fórmula é o lado raiz de 3 sobre 2, certo? Então, para calcular a área de um triângulo equilátero, que você tem um lado, você vai fazer, multiplicar esse lado pela raiz de 3 e dividir por 2. Então, nós temos 10 triângulos equiláteros. Eu vou fazer 10 vezes o lado, que é 2, vezes a raiz de 3 sobre 2. Lembrando que a raiz de 3, ela é 1,7, eu já vou colocar aqui de uma vez, tá? Mais 15 quadrados, cada um com lado de 1 centímetro. Então, o lado do quadrado, né, a área do quadrado, é só elevar o lado ao quadrado, vai ficar 15 vezes 1 ao quadrado, que vai dar 15, né? Então, aqui, ó, fica bem tranquilo de fazer essa continha. Eu vou cortar aqui, esse 10 vai fazer a vírgula andar uma casa, então 10 vezes 1,7 vai dar 17, 1 ao quadrado é 1, né? Então, a área desses 15 quadradinhos aí vão ser 15 mesmo. E somando aqui, ó, 17 mais 15, 32, letra C. Heitor enfrenta todos os dias o desafio de ir da sua casa até o IF Sul de Minas. Quem nunca, né, amiguinhos? No início, ele percorre 700 metros a pé até chegar ao ponto de ônibus. Ao embarcar no ponto de ônibus, ele atravessa 5,5 quilômetros até alcançar o centro da cidade. Dali, caminha mais 800 metros até a casa de um amigo e, por fim, junto com o amigo, percorre 4,3 quilômetros até finalmente, de carro, né? Até finalmente chegarem ao destino. Ao considerar toda essa jornada, qual é a distância total que o Heitor percorre diariamente desde sua casa até o IF Sul de Minas? Então, vamos lá. Novamente, você vai ter que lembrar dessa tabela, porque ali ele deu uma distância de 700 metros e de 800 metros, que a gente vai andar 3 casas para transformar em quilômetro, para a gente poder somar tudo em quilômetro. Então, olha só, 700 metros daqui mais 800 metros, isso vai dar 1.500 metros, que é igual a 1,5 quilômetros. Então, vou somar 1,5 mais 5,5 mais 4,3. Então, aqui vai dar 10 mais 3, 13, vai 1. Aqui 2, mais 5, 7, mais 4, 11. Então, a resposta aí da letra A, 11,3 quilômetros. Aqui era bom você prestar atenção, porque às vezes ele te pede o total que ele percorre diariamente, ida e volta. Então, você teria que multiplicar por 2, né? Não foi o caso, mas poderia ter sido. Beleza? Um técnico em agropecuária está estabelecendo uma nova área de cultivo em sua propriedade. Ele precisa cercá-la para proteger as plantações de possíveis invasores. Para realizar a tarefa, ele utiliza uma roda de medição específica para ambientes rurais, com um diâmetro, muito cuidado. Diâmetro, você não usa diâmetro nas fórmulas, é raio, então tem que dividir isso aqui por 2, né? Enquanto realiza as medições, ele observa que a roda gira 50 vezes. Ao contornar toda a área de cultivo, né? Qual é o comprimento da roda? Observe que aqui ele pôs em metro e ali ele deu em centímetro. Então, nós vamos lembrar que o comprimento da circunferência é 2πr. Só que nós vamos pensar o seguinte, ela vai dar 50 voltas, 2, o π é 3,14 e o raio é 15, porque ele deu o diâmetro de 30, então o raio é metade. Quando eu fizer essa conta, preste muita atenção, tá? Ela vai dar em centímetro. Para transformar em metro, eu tenho que dividir por 100, não é? Olha só, centímetro para metro, você anda 2 casas. Eu vou pôr um 100 aqui embaixo para facilitar o meu cálculo e já sair aqui em metro, tá? Porque olha só, 100 por 50 é 2. 2 corta com 2, 3 vezes 15, 45. Então, é claro que vai ser a resposta da letra C, você não precisa nem fazer o cálculo todo, certo? Porque você simplificou o cálculo aqui e vê, claro, 15 vezes 3,14 não tem como dar essa, né? Se você tiver animado, você faça essa conta aí, ó, 3,14 vezes 15, você vai ver que vai dar exatamente a letra C, mas você não precisava ter feito o cálculo completo se você já tivesse as manhas da simplificação. Mais uma questão que eu vou deixar um vídeo aqui para caso você não conheça trincas pitagóricas para te ajudar na hora da prova, tá? É comum encontrarmos uma ripa diagonal nas porteiras de madeira como a imagem a seguir. Isso se deve à rigidez dos triângulos,
que não se deformam. A porteira de uma fazenda mede 2 metros de comprimento e 1,5 de altura. Qual é o comprimento da ripa? Olha só, o triângulo básico do teorema de Pitágoras é o 3, 4, 5, ok? 3, 4, 5. Por quê? Porque se você fizer 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, dá 5 ao quadrado. E esse triângulo aqui, ó, ele é proporcional ao 3, 4, 5, certo? Tira essa vírgula daqui, por um momento, tá? Pensa que é 15 e aqui é 20. Ó, o 15, ele é 3 vezes 5. E o 20 é 4 vezes 5. Ou seja, é como se a gente tivesse multiplicado esses lados por 5 e andado uma casa com a vírgula, ok? Então, a diagonal aqui vai ser o 5 vezes 5, que seria 25. Só que você vai andar uma casa para trás com a vírgula. Resposta da letra D. Ai, Jazz, eu não conheço. Enfim, aí você vai ter que sofrer. Porque quem não quer saber coisas para fazer prova rápido, tem que sofrer levando as coisas ao quadrado. Você vai chamar isso aqui de x, vai falar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. 1,5 ao quadrado é 2,25 e 2 ao quadrado é 4. Quando você somar, vai dar 6,25, certo? E aí você vai pegar o quadrado e vai passar para lá como raiz quadrada. Se fosse 625, a raiz seria 25. Como é 6,25, a raiz é 2,5, né? Dá um pouquinho de trabalho. Isso aqui também não é nada demais, não. Dependendo se a pessoa souber quadrados perfeitos e souber tirar a raiz. Mas é óbvio que nem se compara você fazendo isso aqui pela proporcionalidade da trinca pitagórica 3, 4, 5, né? Pedro possui um reservatório em forma de caixa retangular em sua propriedade, com 1 metro de largura, 2 de comprimento e 1 de profundidade, como indicado na figura. Por descuido, ele deixou a torneira aberta. E ao perceber, notou que o nível de água havia baixado 10 centímetros. Considerada essa situação, né, qual foi a quantidade de água desperdiçada? Novamente, nós vamos pensar, porque ali ele está dando em litro as alternativas, que isso aqui, ó, essa água desperdiçada, que é como se fosse essa partezinha que eu vou pintar aqui de vermelho, né? A gente vai colocar as dimensões em decímetros. Então, ó, 10 centímetros de altura é 1 decímetro, certo? 1 decímetro, 2 metros é 20 e 1 metro aqui é 10. Então, é só multiplicar 20 vezes 10 vezes 1. 20 vezes 10, 200 vezes 1, 200 é a quantidade de água desperdiçada. Giovana gosta de correr todas as manhãs. Ela cronometrou o seu tempo em 3 dias diferentes. No primeiro, ela correu por 35 minutos, no segundo, por meia hora e no terceiro, 1.500 segundos. Considerando esses registros, qual foi o tempo total que ela fez as atividades aí em horas, porque as alternativas estão em horas. Então, nós vamos pensar o seguinte, 35 minutos é 35 60avos da hora, porque aí eu vou colocar todos esses números em hora, dessa forma. Meia hora são 30 minutos, num total de 60, que é a hora. E 1.500 segundos é 1.500, eu divido por 60 para transformar em minuto e 60 de novo para transformar em hora, ok? Porque foi dado em segundo. Beleza, aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar um zero aqui, com um zero aqui, e vou lembrar que 150, que é R$1,50, são 6 moedas de 25, ó, 4 é R$1, mais 2. Então, se eu dividir 150 por 6, isso vai dar 25 60avos, que é 25 minutos, certo? Então, quando eu somo 35 mais 25, dá 60 minutos, que é 1 hora. E 30 minutos é 1 hora, então isso aqui dá 1h30. A resposta correta aqui, letra B. Existem outras infinitas formas de fazer? Existe. Você ia dividir aqui 1.500 por 60, ia dar 25, né? Peraí, ó, 1.500 dividido por 60 dá 25, aí é 25 minutos, mais 35 minutos. Vai dar 60 minutos, mais 30 minutos é 90 minutos, que é 1h30. Enfim, existem várias formas de fazer isso aí. O pai de um estudante do IF Sul de Minas tem uma horta no quintal de casa e decidiu construir canteiros para plantar verduras. A obra iniciou no dia 17 de maio e terminou em 11 de julho do mesmo ano, incluindo o dia de início e de término da obra, quantos dias durou a construção desses canteiros. Você vai ter que lembrar de uma regrinha para ver a quantidade de dias que tem cada mês. Certo? Ó, janeiro, não sei se vocês conhecem essa regra, mas é o seguinte, se você contar e parar em cima do osso, esse mês é um mês de 31 dias. Se parar aqui, não é mês de 31 dias. Tá? Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, maio tem 31 dias. Então, o que você vai pensar? Do dia 17 de maio ao dia 17 de junho, vai ter passado 31 dias. Certo? Então, de 17 a 17. Só que aí, ó, maio, junho tem 30 dias. Então, de 17 até o dia 30, você vai precisar de mais 13 dias para fechar o mês. E aí, como parou no dia 11 de julho, você vai acrescentar aqui 11 dias. Só que você tem que acrescentar mais um,
Por quê? Porque ele mandou incluir o dia do início da obra, né? Pensa assim, do dia 17 ao dia 18, passou um dia, mas se você contar em termos de dias de obra, 17 e 18 está dando 2 dias, então você tem que acrescentar mais um nessa contagem, você quer incluir o dia inicial. Então aqui, 3 mais 1, 4, 5, 6, certo? 3 mais 1, 3, 4 mais 1, 5. Então 56 dias aí, a resposta da letra D, né? Então essa questão precisava saber a quantidade de dias que tem cada mês, fazendo essa contagem aqui no ossinho, é uma das técnicas que eu sei, não sei se vocês sabiam, né? Uma agência de turismo de uma cidade do sul de Minas lançou pacotes de viagem para capitais do sudeste do Brasil, Belo Horizonte, Rio, São Paulo e Vitória, são 4, né? Se um turista aproveitar o lançamento desse pacote e puder escolher 2 das 4 capitais, quais são as possibilidades para compor a sua viagem? Vamos pensar o seguinte, na primeira opção ele pode escolher qualquer uma das 4, ou São Paulo, ou Vitória, ou BH, ou Rio. Então, ele tem 4 opções. Uma vez que ele já escolheu essa, vai sobrar 3 opções para ele escolher aqui. Só que pensa comigo, se ele escolhe Rio e depois BH, é a mesma coisa dele escolher BH e depois Rio. Ou seja, se eu fizer a contabilidade disso aqui dessa forma, eu vou estar duplicando a quantidade de coisas, porque a ordem não altera, certo? Isso aqui, quando vocês vão aprender isso lá no ensino médio, chama combinação, tá? É a combinação de 4 elementos tomados de 2 formas, né? E o valor disso é igual a 6. Mas aqui no ensino fundamental, você não vai utilizar fórmula, tem uma fórmula e tal, né? Você vai utilizar o raciocínio lógico. Então, o que você vai fazer? Você tem 4 opções para a primeira, 3 para a segunda. Mas como se você inverter a ordem, dá na mesma, então você tem que dividir por 2. Então, é 12 dividido por 2 é igual a 6 aqui, letra C. Você poderia também fazer isso aqui contando, ó. Você tem A, B, C e D, então você pode ter A com B, A com C, A com D. Então aqui eu contei 3. B com A você já contou no A com B, então você não pode voltar atrás. Então é B com C e B com D. Contou 2, mais uma aqui que é C com D. Então 6 no total, tá? Esse problema aqui, ele é um problema também clássico que vocês podem ver em provas como problema de apertos de mão. Eu vou deixar aqui, se você tiver curiosidade, de ver, por exemplo, aí tem 15 pessoas, quantos apertos de mãos vão ser dados? É um problema parecido com esse aqui, que você tem que pensar que a pessoa A cumprimentar a B é a mesma coisa da B cumprimentar a. Como o número é maior, fica difícil a gente fazer dessa forma, né? Mas o raciocínio é bem parecido com isso aqui, só muda a quantidade de elementos, ok? O pai de um estudante do IF de Sul de Minas possui uma mercadoria e foi ao atacadista da cidade para comprar um produto, cujo preço unitário é de R$ 6,45. Se ele comprou a promoção Leve 3 e Pague 2, qual é a economia máxima em reais que ele poderá ser feita na compra de 200 produtos? Olha só, como são 200 produtos, 200 não é divisível por 3. Então, você vai ter que abaixar os números até chegar no múltiplo de 3 mais próximo. 199 também não é, porque você soma os algarismos. 9 mais 9, 18, mais 1, 19. 198, ó, 1 mais 9, 10, mais 8, 18. Então, 198... é múltiplo de 3, certo? E aí vai sobrar 2 aqui que vai ficar de fora da promoção. Então, o que você vai fazer? 198, você vai pagar 2/3, né? 2 a cada 3. Então, você vai pegar aqui, ó, e vai dividir 198 por 3 e vai multiplicar por 2. Então, quando você dividir por 3 dá 66, aí você vai multiplicar por 2, vai dar 132, certo? Então, você vai pagar 132 produtos daqui, mais 2 de cá. Então, qual a quantidade de produtos que, de fato, você vai pagar? É 134. Aí, você vai multiplicar isso por 6,45, beleza? Que é o preço unitário de cada produto. Então, eu vou fazer essa conta aqui, 134 vezes 6,45, para não encher linguiça e não render no vídeo, tá? Vai dar 864,30. Beleza? Mas quanto que você pagaria se não tivesse a promoção? Você ia pagar 200 produtos. Então, 200 vezes 6,45, certo? Se a gente fizer essa continha aqui, ó, 200 vezes 6,45, ia dar 1.290. Então, ele quer saber a economia, né? Então, é 1.290 menos 864,30. Então, a economia vai ser de 425,70. Você vai pausando o vídeo e vai fazendo os cálculos aí da sua maneira, beleza? Olha só, essa prova, ela não aborda muita pegadinha daquele tipo que se você fizer o cálculo, você cai na resposta. Porque uma maneira que muitas pessoas poderiam fazer isso aqui é o seguinte, pegar esses 1.290 e falar assim, já que a cada 3 produtos você só paga 2,
Então, você vai pagar só 1/3 do valor da compra, que seria, você vai economizar, né, 1/3 do valor da compra, que seria 430. Ele não colocou essa resposta, mas se tivesse colocado, com certeza muita gente ia errar, tá? Olha só, fala aqui, ganhar um produto de desconto a cada 3 não significa que você vai ganhar 1/3 de desconto, porque a promoção ela é o seguinte, você tem que comprar 3 para pagar só 2. Então, se você não comprar uma quantidade múltipla de 3, você tem que pensar nisso aqui que a gente falou. Eu vou pegar isso aqui, que é um pacote múltiplo de 3, para eu poder pagar só 2 unidades a cada 3. Por isso, eu dividi por 3 e multipliquei por 2 e deu 132. Mais esses 2 aqui que eu vou ter que pagar porque ficou de fora da promoção. Quer dizer, se ele quisesse levar mais um produto aqui, esse produto sairia de graça, entendeu? Ele poderia ter levado 201 produtos pelo preço de 200. Mas a pegadinha da questão, ela quis abordar justamente isso para ver se você tá... A pegadinha não é porque ele nem colocou margem para você errar. Mas a questão quis colocar isso, poderia ter explorado melhor essa pegadinha aqui para fazer mais pessoas errarem, mas eles não quiseram, porque realmente acho que o pessoal dessa banca aqui é bem bonzinho, tá? Se fossem outros colégios, isso aqui não ia acontecer, não, com toda certeza. Usando apenas os algarismos 2 e 7, então ele fala apenas 2 e 7, você não pode usar outros algarismos. A quantidade de números naturais de 1 ou 2 algarismos que podem ser formadas. Você pode formar o 2 e o 7 com um algarismo, 22 e 77, pode usar 27 e 72, que é trocando a ordem, portanto, é que você pode usar, você pode ter, né, 6 números formados. Um imóvel próximo ao campus do IF Sul de Minas possui um preço idêntico ao menor número inteiro formado pelos algarismos que estão aqui, né? Então, o dono do imóvel vai oferecer R$5.000 de desconto e qual que vai ser o preço final deste imóvel? Então, nós vamos pensar o seguinte, o menor número, né, que a gente vai ter aqui é a gente colocar os números com menor valor absoluto nas posições mais à esquerda do número, né? Porque elas representam o maior valor relativo. Né? Então, a gente tem 6 dígitos aqui, certo? Então, eu vou colocar o 3, claro, aqui na primeira. Depois do 3, o menor é o 6. Depois tem outro 6. Depois 7, 8 e 9, certo? Esse vai ser o menor valor. Se eu tirar 5.000, então, eu vou fazer essa subtração aqui. E aí, a gente vai ter a resposta da letra A, né? 361.789, beleza? 48. Ao visitar a cidade do sul do Brasil, num dia de inverno, um servidor do IF Sul de Minas observou o registro de 7 temperaturas dadas em graus centígrados, das 0 horas até as 23h59, que foram -8, -7, -3, -1, 5, 3 e -3. Qual a diferença em graus entre a maior temperatura e a menor temperatura registradas nesse dia? Para você calcular a diferença entre as temperaturas, você pode pensar a distância entre o número -8 e o 5 na reta numérica. Olha só, porque o -8, desculpa, ele é a menor temperatura e o 5 é a maior. Então, do -8 para você chegar no 0, você anda 8 unidades, né? E do 0 para você chegar ao 5, você anda mais 5, então o total aqui é 13. Né? Você poderia pensar assim também, a maior temperatura é 5 e a diferença é o sinal de menos. A temperatura menor, né? Que é o -8. Então, esse menos com menos aqui vira mais e fica 5 mais 8, que é igual a 13. Então, aqui é isso, né? Olha só, observa uma coisa. Se a pessoa pegasse, por exemplo, -8 mais 5, ia dar -3. Ele não quis colocar, tá vendo? Ou 5 menos 8, que daria -3 também. Ele não deu margem para a pessoa errar, né? Como eu falei, essa prova tem uma característica que ela não é muito de colocar alternativas que são os principais erros que os alunos cometeriam. Isso é uma coisa assim que torna ela muito rara, né? O número natural n é o máximo divisor comum, quer dizer, é um número o maior número possível que dá para dividir esses dois valores aqui, 252 e 735. Então, a soma dos algarismos desse número n vai ser igual a quanto? Eu vou começar fatorando aqui e vou dividir esse número por 3, porque a soma dos algarismos aqui dá 9 e aqui dá 15, então dá por 3. Agora, eu vou pensar o seguinte, esses números, eu vou circular porque deu para dividir por 3, tá? Detalhe, eu não sou obrigada a começar dividindo isso aqui por 2, porque esse número é por 2. A ordem da divisão não altera o resultado do MMC nem do MDC. Então, eu posso dividir, sim, por outro número, embora, né, na escola a gente dá preferência a começar por 2, depois por 3 na ordem, mas não é obrigado, você não é obrigado a nada, o país é democrático.
Agora, aqui, ó, eu sei que 84 é divisível por 7. Por quê? Existe um critério de divisibilidade do 7, que é o seguinte. Você pega o último dígito e multiplica ele por 2. Então, 4 vezes 2, 8. Aí, o que sobrou aqui, que é 8, você subtrai por esse resultado que deu 8, que dá 0. Então, 84 dá para dividir por 7. E o 245 também, porque olha só, 245... Se eu multiplico aqui por 2, dá 10. Então, eu pego o que sobrou, que é 24, menos 10, e dá 14. E 14 é da tabuada do 7, então se der 0 ou qualquer número da tabuada do 7, o número é divisível por 7. Detalhe, esse critério de divisibilidade, ele quase não é empregado na escola. A maioria dos professores não ensina, mas caiu no IFMG deste ano também, tá? Inclusive caiu o critério até do 13, mas o próprio exercício explica o critério de divisibilidade do 13 e tal, e aí você tem que fazer umas contas lá, uma questão de raciocínio lógico muito bacana. Mas, aqui não é o único jeito de descobrir que esse número é divisível por 7, porque se você pensar que 84 é 70 mais 14, e esses dois números são divisíveis por 7. E aqui, se você pensar no 210 mais 35, também são dois múltiplos de 7, tá na cara, porque aqui é 21 com 0, né? Então, você também pode checar o critério de divisibilidade, dizemos assim, decompondo esse número em parcelas divisíveis por 7. Correto? Então, tem duas maneiras aí de você checar esse critério do 7. Como aqui foi divisível, eu vou circular. Aí aqui, por 7, ó, 70... vai dar 10 e o 14, 2. Então, o resultado aqui é 12. E o 210 por 7 ia dar 30. E o 35 por 7 vai dar 5. Então, aqui é 35, né? Se eu fizer 245 dividido por 7, 35. Observe uma coisa. Aqui não tem mais número para dividir em comum. Então, como eu quero calcular o MDC, eu não preciso levar até o final essa fatoração. Porque eu não quero fatorar o número e eu não quero tirar MMC. Eu quero tirar MDC. Entendido? Então, o MDC entre esses números aí é 21. É claro que não me custa nada dividir aqui por 2, falar que aqui é 6, continuar aqui por 2, aqui vai dar 3, aqui 35, divide por 3, tá vendo? Eu só tô fazendo uma coisa que não tem necessidade no exercício, beleza? Aí aqui 35, vou dividir por 5, vai dar 7, por 7 vai dar 1, certo? Isso aqui não tem necessidade nesse exercício. Se você fizer, não vai dar nada para você, porque na hora de tirar o MDC, você multiplica só os números que você deixou circular, tá? Resumindo, o MDC entre esses números é 21. Dava para você fazer isso sem fazer o processo de fatoração, checando que o critério de divisibilidade do 3 aqui se aplica, certo? E o critério do 7 também. Então, você ia tirar ali... dividir esses números por 21. Se você dividir por 21 eles, vai dar 12 e 35. E aí, esses dois números, você já vê que não tem mais nenhum número que é divisível em comum entre eles. Então, você pode tirar o MDC de cabeça, sem fazer esse método aqui que você aprendeu na escola. Gente, é o que eu sempre falo, matemática, existem infinitas formas de você fazer a mesma coisa, né? Às vezes, a escola te ensina que para chegar... de Betim a Belo Horizonte, você tem que passar pela BR-381, mas você pode ir pela, sei lá, pela Via Expressa, entenderam? Existem caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Então, se você conseguir captar que você só precisa de alguma coisa, você não precisa fazer o caminho todo, você vai só onde é necessário. Compreendido? Então, o MDC é 21, somando 2 mais 1, 3, porque ele pede a soma dos algarismos desse número. Por último, qual é o menor número inteiro positivo que é divisível por todos os números de 1 a 10, inclusive? Essa questão, o fato dela ser uma questão que tem alternativa, torna ela bem mais tranquila, né? Porque olha só, você sabe alguns critérios de divisibilidade? Por exemplo, do 9, que a soma dos algarismos tem que dar um múltiplo de 9. Quando você soma aqui, ó, ok? Ali, ó, 8 mais 4 dá 12, não dá múltiplo de 9, então não dá para dividir por 9, por exemplo. Quando você pega esse número aqui, 1260, por exemplo, ele é divisível por 1, por 2, porque ele é par, por 3, porque a soma dos algarismos aqui tá dando 9, então ele é por 3, certo? Então eu já chequei 1, 2, 3, por 4, sim, porque ele termina em 60. O critério de divisibilidade do 4 é olhar os dois últimos números, então... ele é divisível por 4, por 5, porque termina em 0, por 6, porque é por 2 e por 3. Aí aqui por 7. O 7 eu acabei de falar o critério de divisibilidade dele, certo? Sinceramente, eu acho que dá menos trabalho você tentar fazer a conta
do que ficar checando o critério de divisibilidade do 7, beleza? Agora, por 8 ele não é divisível. Você sabe por que que não é por 8? Porque olha só, o critério do 4 é olhar os 2 últimos dígitos, o do 8 é olhar os 3 últimos. 260 não é divisível por 8. Se você fizer aí um teste rápido, ó, 260 não é por 8. Então, 1260 também não será por 8, ok? Então, aí não é por 8. Essa questão, gente, eu diria o seguinte, se você não soubesse o critério de divisibilidade, você ia tentar dividir todos. Então, assim, ela é uma questão que você só erraria por falta de tempo. Porque se você tentasse dividir ali por 8, você ia ver que não dá, tá? Vamos lá, então, para o 1520. Ó, é por 1, claro, todo número é por 1. Por 2, porque é par. Por 3, porque a soma dos algarismos deu 9. Por 4, porque termina em 20. Por 5, porque termina em 0. Por 6, porque termina... Desculpa, porque é par, né? Então é por 2 e também é por 3. Por 7, vale mais a pena você fazer a conta. Mas a gente acabou de fazer uma questão aqui que tinha esse número e era divisível por 7. Então, você vai aproveitar e já sabe que dá por 7. Né? Por 8 ele é, porque 520 é por 8. Como que eu sei que 520 é por 8 rápido? Porque eu penso em 400 mais 120. Certo? 400 é óbvio que é divisível por 8. 120 também é divisível por 8, porque é 80 mais 40. Ok? Então, você pode fazer assim se você quiser. Né? Claro, você poderia vir aqui e fazer a conta de dividir por 8 e ver que dá para dividir também, ok? Por 9 ele é divisível, porque a soma dos algarismos aqui dá 9, é o 2 mais 5, 7 mais 2, 9. E por 10, claro, porque ele é terminado em 0. Então, a resposta aqui é da letra C, beleza? Esse número aqui, ele também é divisível pela tropa toda, mas ele te pediu o menor número, não é? Qual é o menor número inteiro positivo? Então, é o 2520. Esse também é divisível, mas ele não é o menor. Ok? É isso aí.